Para a gente ganhar tempo, vamos para Mateus, se você puder, Mateus 7. Mateus 7, versículo 15 ao 23. Mateus 7, do versículo 15 ao 23. Se você pudesse colocar sobre os seus pés após você achar, a gente lê, porque você pode se acomodar, se sentar, e a gente dá sequência. Senhor nosso Deus e Pai, agora é o momento da palavra do céu da noite. O tem sido uma bênção e que continue assim agora também com a palavra do céu da noite. Que o Senhor possa usar, meu Pai, conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mateus capítulo 7, verso 15 em diante. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A igreja vai se sentar. Irmão, esse trecho é um trecho que nós já conhecemos, né? Mas me veio o coração que está passando por ele, porque é um dos trechos bíblicos que a gente também tem que estar meditando nele. Jesus disse, né? Acautelai-vos, para nós hoje, para nós termos o quê? Cuidado, como era para as pessoas de sua época, para os discípulos, né? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, o falso profeta, ele se apresenta como um verdadeiro profeta. Ele é um lobo em pele de ovelha. Ele vai enganar. Assim como na época de Cristo, né? Havia ali os fariseus, saduceus e outros mais também, que eram, né, os lobos em pele de ovelha. Enganadores, exploradores, não é? Roubadores, é o termo aqui que está na minha Bíblia, né? E aí no verso 16 ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, né? Espinheiros aqui, o espinheiro era aquela planta que tinha espinhos. Os abrolhos uma planta rasteira, né? E espinhosa. Ou seja, está quase que na mesma. Mas Jesus aqui, ele quis dizer o seguinte, em outras palavras: podem, não é? Ou colhem-se, porventura, coisas boas de coisas ruins, não é? Coisas emprestadas. Como que a gente vai extrair para a gente algo bom de quem é mau? Então, profetas falsos sempre houve ou não? Desde a história do princípio, né? Desde os primórdios, os falsos profetas vêm atuando, né? Nós conhecemos, por exemplo, o texto de Deuteronômio 18 fala lá: o profeta
profetizasse e a profecia dele não acontecesse, era para o povo não ter medo dele, não ter medo. Está lá em Deuteronômio 18. E qual que era a sentença para o homem? Quer ver? Vamos lá, Deuteronômio 13, a gente fica mais fácil até para gravar, né? Deuteronômio 13. Eu vou ser preciso com o versículo, bem específico. Eu vou começar no verso 1, vou finalizar no verso 5, do 1 ao 5, diz assim, Deuteronômio 13. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falar, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, quando o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após, verso 4, o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Verso 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, profeta ou sonhador que aparecesse lá no meio do povo de Israel e ele falasse, eu acho interessante isso aqui, né? Quando ele diz aqui, ó, no versículo 1, e te anunciar um sinal ou prodígio, verso 2, ó, e suceder e aconteceu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, quer dizer, ainda que ele falasse de um prodígio ou de um sinal, e ainda que acontecesse, mas com isso ele dissesse assim, ó, parte B do verso 2, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás, quer dizer, não é? As palavras deste profeta, porque ele estava o quê? Pregando rebeldia contra o Senhor. Então, onde está o perigo, pastor? O que eu quero dizer para vocês? A pessoa pode falar de um prodígio e aquilo pode acontecer, como ele disse aqui, né? Isso pode acontecer, mas aí você tem que estar atento, porque não é porque a pessoa te falou uma coisa, algo ali, vamos dizer assim, sobrenatural, e aconteceu, isso por si só não quer dizer que a pessoa é de Deus. É lógico que a pessoa de Deus também é usada nesse sentido, isso é óbvio. Porém, qual é a evidência da pessoa que é usada de forma sobrenatural, seja profeta ou qualquer outro, né? Homem usado. A vida que ela leva. Exatamente, a vida que ela leva e a forma de como ela está conduzindo o povo. Ele é usado por Deus, mas ele nos conduz ao Senhor ou usa os sinais do Senhor para nos conduzir a deuses estranhos ou desvio, né? Ao afastamento de Deus. Então, é isso que tem que a pessoa entender na sua mente. Então, o homem de Deus, se ele orou para alguém, aquela pessoa foi curada, ele profetizou, aconteceu, Deus usou ele de forma sobrenatural, mas ele, por tudo isso, tem que estar na palavra. Porque se ele não
estiver na palavra, não adianta nada. Se a gente trazer para o nosso tempo do Novo Testamento, 1 Coríntios, se você puder, capítulo 14, falando do profeta, nesse mesmo tempo, né? Para a gente identificar o falso profeta, tal como a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, 1 Coríntios 14, versículo 37. Primeiro aos Coríntios 14, os últimos versículos, do 37 ao 40. Olha, se tem alguém que se considera um profeta, então Paulo não era contra profeta. Pelo contrário, Paulo falou sobre o dom de profecia. Mas se tem alguém que a igreja de Corinto se considerava muito espiritual, cheio de dons, né? E de vez em quando o negócio lá ficava fora dele. Então, Paulo diz, ó, se alguém se considera profeta, ele tem que reconhecer ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então, o profeta que não se submete à palavra, como que ele é visto pelo Senhor? Observe o que eu falei agora há pouco em Deuteronômio. Ainda que fosse usado, mas conduzisse o povo fora da vontade da palavra de Deus, esse deveria ser morto, né? A sentença não. Aqui, um profeta que não obedecia até hoje, que não obedece a palavra do Senhor, deve ser rejeitado. Todo profeta, ele fala isso aqui claramente, ó, versículo 38. E se alguém ignorar isso, será ignorado. Rejeitar o que eu estou falando aqui, ser mandamento do Senhor que eu estou escrevendo, se ele rejeitar isso, ele vai ser rejeitado. Ele tem que ser rejeitado. Então esse aqui é o profeta. Como que a gente vai perceber um profeta de Deus? Ele sempre vai conduzir o povo à palavra. Ele nunca vai fazer das suas manifestações a atração da igreja. Porque tem pessoa que faz isso, vocês já observaram isso, né? Despreza a palavra de Deus e tem pastor pior, que aceita. Olha só que derrocada espiritual. Despreza a palavra, aí na hora que ele pega o microfone para ministrar, é a hora de Deus, entre aspas, na igreja. Nunca foi um profeta. Certo? Pode até parecer, mas para ser, tem que aceitar a palavra do Senhor, não é? E aí Paulo fala no verso 39 e 40, ó, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Ele não proíbe não, ele até incentiva. E não proibais de falar em outras línguas. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não adianta. A pessoa... Porque, irmãos, o que acontece? A pessoa que é usada por Deus assim, mais constantemente, com os termos, se ela vigiar, ela pode até querer se colocar acima de Deus, não com as palavras, mas com os atos. Ela passa a querer achar que Deus só fala por meio dela. O que aconteceu na rebelião contra Moisés? Arão. A terra abriu a boca e engoliu todos que se rebelaram, porque eles não reconheceram a autoridade ministerial de Deus sobre Moisés e sobre Arão. Quiseram exercer o ministério, achando que era qualquer um, né? Olha o que aconteceu, tragédia. Então a gente precisa seguir uma ordem, porque a palavra, ela é clara, que Jesus foi bem claro. Voltando para o capítulo 7, versículo aí 6, verso 6, pelos seus frutos os conhecereis. Então você não vai colher coisa boa de uma pessoa ruim. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, pela experiência que eu venho tendo, né? Eu venho aprendendo assim. Toda pessoa, quando é nesse sentido, dificilmente ela vai mudar.
Às vezes ela pode mudar, caso ela venha cair com enfermidade, né? Ser punida por Deus, aí pode ser que mude, pode ser, né? Mas normalmente esse tipo de pessoa não muda. Por quê? Porque já se considera superior às outras, melhor. Então aqui fala que não se pode colher coisas boas de pessoas ruins. A gente tem que entender isso. Versículo 17. Assim de Mateus 7. Toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Quantas vezes nós já vimos pessoas que dizem ser homens e mulheres, né? Profetas ou profetisas do Senhor, e quando você vai ver o ministério da pessoa, um rastro de destruição. Por onde passa destruição. Mas tem um nome, ou alguém ordenou, ou alguém disse. Mas será que está batendo com o que Deus diz na palavra? Essa é a questão. Porque todos nós somos avaliados pela palavra. Todos nós. A Bíblia fala de todos nós. Dos profetas verdadeiros, falsos. A Bíblia fala disso tudo. Não fala? Então por isso que a gente tem que usar a Bíblia não para ficar querendo marcar a pessoa, para querer validar o ministério da pessoa, mas para o quê? Para querer aprovar o que é de Deus e desaprovar o que é do diabo. A Bíblia é a nossa regra de medida, a nossa regra de fé e prática e o nosso padrão de avaliação. Porque a palavra ela veio de quem? De Deus. Mas tem que ter cuidado com isso também. Eu não posso usar a palavra para perseguir uma pessoa. Não. Porque Deus vai me cobrar severamente. Estou sendo também, se eu fizer isso, eu serei o quê? Estarei sendo um falso profeta. Então não tem para onde correr. É obedecer e procurar agir na medida em que Deus dá a graça. Para não ir além e ficar quem? Né? Então vamos lá. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que é isso aqui? Jesus, ele disse o que aqui? A pessoa que ela está plantada como uma árvore e ela não frutificar, nós vimos isso aqui outro dia, né? Mas no mesmo sentido, na mesma coisa. E ela não frutificar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser cortada pelo Senhor e lançada ao fogo. Que fogo é esse? O fogo eterno da condenação. Olha o problema. O contexto aqui é de condenação. Então o meu ministério não pode ser para invalidar pessoas. Tem pessoas que se especializam na Bíblia, sabe para quê? Para ficar na igreja com espírito crítico do maligno. Ficar vendo defeito nas pessoas. Ele se especializa. Tem pessoa que faz isso. Olha a que ponto o diabo chega. Tem pessoas assim na igreja. Estuda a Bíblia para criticar, para invalidar, para acusar. Olha só a situação. Então, irmãos, a melhor forma de nós assim entendermos a palavra é lendo ela do jeito que ela é e procurando pregar ela do jeito que ela é e vivê-la também do jeito que ela é. Essa é a melhor forma. É isso que traz paz. Quantas vezes eu vi pessoas, eu cheguei, Deus é testemunho que eu estou falando agora. Eu cheguei em alguns lugares onde pessoas estavam assim, eu gosto do fulano, porque Deus usa ele para falar minha vida todinha. E o fulano, pior que o fulano, era fora do eixo. E a igreja sob esse espírito de engano. Aonde vai parar uma igreja dessa? Aonde vai parar, irmãos? No fogo. Aqui, ó. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não é eu expulsar um demônio e achar que eu sou melhor. Não é Deus ter me mostrado algo, é eu achar que sou melhor. Não é isso. É eu obedecer a palavra de Deus e sempre achar que Deus é o melhor. Porque Deus me usa pela misericórdia dele.
Então, eu penso assim, eu aprendi e venho aprendendo assim, quando Deus me usa assim de uma forma mais sobrenatural, a gente sente às vezes, né? Eu aprendi assim, continua baixo para que Deus te exalte. Amém. Porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Deus vai ser glorificado na nossa vida quando Ele usar a gente para algo sobrenatural, a gente vê o milagre acontecer, a revelação, a manifestação, um aviso de Deus, e a gente falar assim, não é para minha glória, não, irmão, a glória é para Deus, louve a Deus, a palmas é para Deus, não é para mim, eu não sou ninguém, não, irmão, continua orando na minha vida, tá? E se Ele me entregar mais, eu vou te falar, se Ele não me entregar, eu vou te falar o que está na palavra, irmão. Eu não quero passar nada para ninguém que não esteja na palavra. Ou algo que Deus mostrou, eu aumento aquilo. Se eu fizer isso, vai ser o que para mim? Condenação. Porque lá, na antiga aliança, Deus ordenou matar quem enganava o povo, porque Deus nunca gostou do espírito de engano na igreja. Deus abomina isso. Isso é abominável aos olhos de Deus. E tem pessoa que faz e acontece, deita e rola, até que chegue o peso da mão de Deus. Então eu tenho que olhar para vocês, para outras pessoas, com essa perspectiva. Eu sou um servo de Deus, eu tenho que falar a palavra. Se Deus me mostrar, me revelar, eu vou falar também. Mas se Ele não falar, eu tenho que ficar na minha e ser usado do jeito que eu sei, Ele tem me ensinado. Quantas pessoas que não se contentam com o que Deus dá, e aí? É o famoso, a pessoa que quer muito, acaba ficando sem nada. Não é? Outra coisa, se eu ver Deus usar uma pessoa, eu louvo a Deus. Eu não vou ficar com ciúme, né? Às vezes tem isso também. Não, que Deus abençoe. Então quando Deus fala, Deus faz, Ele fala e Ele faz. Agora quando Ele não fala, Ele não faz, não adianta. O problema depois vem, não é? Então, no verso 20, vamos continuar, Mateus 7, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá, versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso aqui é o principal versículo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eita, glória! Quanta gente chama Deus de Senhor, macumbeiro, feiticeiro, crente mentiroso, falso profeta, Jeová, meu Deus, Ele é o meu Senhor, e está prostituindo, se prostituindo, falando o que Deus não mandou falar. Assim diz o Senhor, quando Deus não fala, colocando o nome de Deus onde Deus não está. Ele vai tocar. O que Ele fez com os profetas do passado, que falaram em nome dEle, quando Ele não andava a falar? Muitos deles foram mortos por Deus. Deus colocou. Na hora que a pessoa está enganando de repente, às vezes Deus pode ferir a pessoa, ela cai morta na hora. Mas pode não acontecer. Normalmente não acontece assim não. Deus dá um tempo. Deus dá um tempo. Deus é bom, né? Deus dá um tempo para a pessoa. Aí naquele tempo, a pessoa acha que a obra é dela, toma conta. Ao fulano. Só que hoje, irmãos, eu louvo a Deus, porque só fica sem saber quem quer. Graças a Deus por isso. Se a pessoa, ela tiver bom senso, se esforçar, ela vai obter a verdade de Deus. Para ela cultuar a Deus e servir a Deus da melhor maneira. Para não ser enganado. Para não ser enganado a pessoa, né? Então fazer isso é algo de Deus. Então, quem que vai entrar no reino de Deus? Ou no reino dos céus? Aquele que faz a vontade, ele disse, de meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade do nosso Pai que está nos céus? O Pai de Cristo, nosso Pai, todos nós. A palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus que está nos céus para nós aqui na terra. Está na palavra.
A palavra vem de quem? Eu falei agora há pouco. Vem do Senhor. Isso aí. Né? Então, aqui Jesus dá a dica. Ele revela algo profundo. Ó, só vai entrar no reino dos céus, no reino do Pai, quem faz a vontade dele, quem é obediente, quem não é orgulhoso, quem não quer ser mais do que é, quem não quer passar adiante. Não é verdade? Então esse vai morar com Deus. Naquele dia, irmão, de acordo com essa... Olha só esse versículo, vamos lá. 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eita, meu Deus do céu! Ó, olha como Jesus foi preciso. Ele foi logo na classe que é usada por Deus poderosamente: expulsão de demônios, milagres e profecias. Ele pegou a classe, vamos dizer assim, mais vista, né? Isso. Que atrai mais. Então ele diz: naquele dia muitos me dirão: em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos milagres, maravilhas. Eles fizeram por quê? Porque no nome do Senhor há poder. Aqui está mais uma revelação para nós. Você vê as pessoas expulsando demônio, ou se você vê a pessoa expulsando demônio profetizar, é evidência que ela é uma pessoa de Deus? Não. Jesus deixou isso claro. Você vê que o texto é bem claro. Ele é bem claro. Eu fico pensando as pessoas de hoje em dia. Eu fico pensando as pessoas de hoje em dia que ficam andando atrás de profeta A, profeta B, profeta C. Até hoje, uma mensagem dessa, ó, quanto tempo, na época de Cristo que ela foi ministrada. E as pessoas até hoje ficam correndo. Não somente no meio evangélico, mas no geral de todas as religiões. Porque aí está falando, quem tem Deus, né? Senhor, Senhor, Shalom. Eu vi um vídeo de um padre, ele estava falando: Maria, Deus Mãe, Deus título é. E a igreja, assim, e como eles são muito idosos, o povo católico, quem já foi católico, sabe? Sim. Católico mesmo. Devocionais mesmo. A devoção, aquela coisa toda. Isso é toda heresia por não conhecer a palavra. Então, muitas pessoas vão ser condenadas por não conhecer a palavra. E aí não é nem... E na verdade. E aí entra a questão, como a irmã disse ali, o não conhecer. Eu vou acrescentar o que está dentro do que ela falou. Por elas não Quererem conhecer. quererem conhecer. Deus Deus, na busca. Porque Deus, Ele leva a verdade a todo mundo. Deus não é injusto. Ele revela, Ele fala o coração. E aí não tem esse negócio de saber mais ou menos, porque a verdade de Deus, ela chega a revelação para a pessoa entender. Agora, se ela vai receber, aí é com ela. Quantos desses homens foram repreendidos? Que já morreram? E outros continuam sendo até hoje, mas não mudam. Por quê? Ó, é muito dinheiro, é coisa grande, né? Tem muita coisa no meio. Não, irmão, nós não podemos fazer isso não, senão a igreja vai fechar. Você é doido? Nosso povo é acostumado com isso aí. Aí acha base proibida. Exatamente. Não, ainda vai para a Bíblia. Tem pessoa que ainda vai para a Bíblia para distorcer, para dar base à sua mentira. Então Deus não é Deus de multidão. Não é questão dele ser Deus de pouca gente ou de muita gente. Deus é Deus do coração obediente. Essa é a questão. Naquele dia nós vamos, vou assim dizer, né? Nós vamos ver pessoas dizendo: Senhor, eu fiz muitos milagres em Teu nome. E aí a mensagem vai ser que Jesus disse aqui: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pessoas perversas. Se você for lá, se você puder ter um tempinho, vai dar para fechar o tempo.
Segundo aos Coríntios 11, ajuda-nos também a fortalecer mais ainda esse trecho. Segundo aos Coríntios 11, você conhece esse trecho que eu vou falar? Né? Os falsos profetas, né? A partir do verso 13 somente até o 15, Paulo falando sobre o engano para os coríntios, né? Ele disse assim, ó: porque os tais são falsos apóstolos, falando de falsos apóstolos, falando de falsos profetas, falsos apóstolos, está no contexto, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então o engano eles vêm em nome de Cristo, mas são do cálculo. Isso aí? 10, 14, sabe? Ó, 10, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Então o diabo, ele penetra no meio da religião para enganar. Ele tem que se passar por Deus para ser aceito. Versículo último, 15, ó. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, o cidadão aparece, ele trabalha, ele ministra como uma pessoa de Deus, sendo, como o irmão diz, do cão, sendo Satanás. Então, irmãos, o engano é assim que é o engano. A pessoa, ela age, ninguém vai te enganar nesse sentido que eu estou falando, religioso. Fora do meio não. Porque fora do meio são outros enganos, certo? Agora, aqui está falando do engano do meio, religioso, que acontece no meio. Então Paulo, ele tinha uma grande preocupação para com a igreja de Corinto, para que eles não fossem enganados pelos falsos apóstolos. Isso é antigo. É lógico, a gente não vai ficar com a síndrome, né, de que todo mundo é falso, todo crente é falso, porque tem pessoa que está assim também. Aí já é diabo também. Mas tem que ter um equilíbrio, equilíbrio, não irmos além do que está escrito. Paulo diz isso também. Vamos ficar com a palavra nos é suficiente, nos revela a verdade e nos ensina para que nós não erremos. Essa é a questão. Então, muitas pessoas hoje também, às vezes, veem Deus usar uma pessoa e dizem que é o diabo. Isso aí também é um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir uma obra de Deus a Satanás. Isso não pode acontecer. Então, o que eu digo para a igreja aqui é que a igreja não vai errar se ela ficar com a palavra e com o Espírito Santo. Não vai errar. Não tem como errar. É impossível. É lógico, isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito em tudo, não vai cometer um errozinho. Não é isso. Isso aí é outra questão. O erro, ele é humano. E nós somos espirituais, mas também ainda humanos. Vamos errar. É humano. Exatamente. Agora, nós estamos falando aqui de erros propositais, intencionais. Esse tipo de erro, não. Cristão não tem verdadeiro. Só vou falar só uma coisa rápida, coisa ligeira. Porque de fato, essas pessoas que assim se intitulam como os servos da justiça de Deus e as que enganam o povo de Deus, elas de fato estão implantadas no meio do povo de Deus. Ora, como que elas conseguem persuadir pessoas? Elas deixam um espaço da mente delas ser maquinado por Satanás. Exato. Satanás, mesmo que Cristo já o destruiu e vai ser aniquilado futuramente, ele ainda tem poder sobre a terra, ele tem poder de enganar pessoas. Ele está no tempo dele ainda, né? Sim, então, e como que essas pessoas conseguem fazer tal coisa? Pelo poder das trevas. Se Satanás
conseguiam enganar uma terça parte dos anjos lá do céu, que eram seres perfeitos. Ele com esse mesmo poder, ele implanta sementes, né, na cabeça de alguns que se deixam se levar, e esses tais conseguem, com o meu poder de Satanás, confundir pessoas ali no meio. Persuadem, levam elas ao erro. E as tais entram até mesmo em confronto, em rebeldia contra o próprio Deus. Por quê? Porque não procuram conhecer a verdade. Não procuram. Boa colocação, meu irmão. Uma boa colocação, meu irmão. Então, é aí que entra a questão. Falta de conhecimento de novo. Em relação ao que o irmão disse aí. Por quê? Porque as pessoas ficam naquela. Ah não, se está acontecendo é de Deus. Se não fosse, Deus já tinha tirado. Não é assim não. Não é assim não. Quem tem que tirar o erro da igreja, principalmente a parte de Deus, é o líder da igreja. Se ele vê o erro e a igreja sofrendo na mão de gente falsa, sendo enganada, e se ele aceitar, ele também é um falso profeta. Ele está tendo parte no mesmo erro. E aqui eu não estou falando de um erro que o irmão pregou, uma coisa normal, como eu falo, fazendo o nome que trocou. Isso não, irmão. Isso aí a gente erra mesmo, não tem jeito. É atributo humano erro. Estou falando aqui de erros malignos, perversos. Vós que praticam ou que praticais a iniquidade. Os que praticais a iniquidade. Perversos. Se tratando de pessoas perversas. Jesus disse, fechando lá Mateus 8, ele disse que essas pessoas são perversas. A iniquidade está nessas pessoas. Então, a pessoa que quer morar no céu, ela tem que perceber textos fundamentais da Bíblia, como esse texto de Cristo, onde ele disse a verdade. Porque às vezes eu fico triste, já aconteceu no nosso meio, a pessoa está aprendendo a palavra, aí chegou não sei de onde veio, e falou algo para a pessoa, e a pessoa foi e acompanhou, e naufragou. Não é porque a gente está certo e o outro está errado, não. É porque quando a pessoa está errada, ela está errada. Se eu estou aprendendo certo, por exemplo, eu até hoje não tenho dúvida nenhuma com relação à palavra que eu estou aprendendo. Eu sempre que eu vou ler a palavra, eu tenho assim ânimo. É lógico que tem dia que você está cansado, estou falando disso. Eu digo assim, eu tenho aquele espírito de confiança, de revelação. Eu sei que eu estou bebendo da fonte da palavra de Deus. E aqui fala, ó, olha só o versículo 22, ó. Olha só. O versículo de número 21, melhor dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai está na palavra. Para que Deus enviou a palavra? Nós usou profetas, homens inspirados para escrever a palavra. Para quê? Para que nós tivéssemos a palavra e vivêssemos pela palavra, vivêssemos a palavra e fôssemos salvos pela palavra. É isso, está claro. Só que tem pessoa que a palavra é algo pouco para ela. Esse é o problema. Nós não podemos entrar nessa questão, certo? A palavra não pode ser algo pouco para nós. A palavra é o suficiente, a vontade de Deus. Eu já falei para vocês aqui, a pessoa começa também, vai ler livro do fulano, beltrano, ciclano, daí a pouco também já desvia. Então a gente tem que aprender a ficar na palavra. O crente tem que gostar de Bíblia. É por isso que Deus está trazendo pessoas para você. Quanto mais você lê, é isso, como tem segredo. Quanto mais você lê e estudar a palavra, ficar na palavra, mais Deus vai te usar na palavra. Aí o camarada sai da palavra e lê livro do A, B ou C. Daí a pouco, em vez de ele falar da palavra, está falando de história. Porque a nossa mente, ela tem o quê? Uma capacidade. Se colocar demais, além da capacidade, aí começa a filosofar, surtar, falar demais e não falar o que se deve falar. E aí está o erro. Agora, quando a gente fala a palavra de Deus, porque às vezes chega uma pessoa perto de você e fala assim, ô irmão,
Seu pastor não te falou daquele livro, não, irmão? Você tem que comprar aquele livro do fulano, o outro livro do Beltrano, do Cicrano, meu irmão. Senão você não vai aprender nada. Meu amado, se você falasse para mim, me orientasse a comprar esses livros de uma forma até adequada, sim, mas eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu leio o livro que Deus me deu, que é a palavra. É aqui que eu preciso de aprender. O resto é resto. Se eu fizer bem, se eu não fizer. E às vezes, se a pessoa deixar de fazer isso, de estudar muitos livros, estudar a palavra, ela está fazendo o que é certo. Por quê? Porque você tem que, quando mais você lê a palavra, você cheia da palavra. Irmãos, vamos ser sinceros, né? Não é todo o livro aqui que é Bíblia, né? Mas aqui, grande parte, a maior parte, vamos dizer assim, 70%, ou 75% desse livro que está na minha mão é Bíblia. É Escritura. Ensinamento, né? Será que não está bom para nós, não? Hein? Será que se a gente ficar colocando livros e mais livros e mais livros, a nossa cabeça vai deixar de aprender o quê? Será que isso, nesse sentido falando, não se torna um laço de inimigo, não? Para a gente cansar da Bíblia e misturar tudo, daqui a pouco está falando de livro do Beltrano e esquece até de falar o que se deve estar na palavra. Muitos têm caído nessa. Aí você encontra um cara que era uma bênção no passado. O cara está com aquela cara de cansado, aquela cara de pessoa que não bebe água há muito tempo. Você fala, irmão, tem muito tempo que não te vejo, o que aconteceu? O irmão sumiu? Andei estudando demais aí. E às vezes fica até meio distante. Fica dando ouvidos para pessoas que invalidam a palavra. A palavra é suficiente. A partir do momento que a palavra não for suficiente para nós mais, aí está a nossa queda. Vamos vigiar isso aí. Amém? Você coloca sobre os seus pés esta noite. Faça assim com as mãos em forma desse meio. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. E a todos no final de domingo consolado, para que nós terminemos a semana do Pai de uma forma consolada, animada, e comecemos a semana prática de maneira consolados, animados, encorajados pelo Divino Espírito Santo. Senhor, a Senhora nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que as palmas do governo. A paz do Senhor esteja ao seu lado, nós terminamos com Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.